Irmãos, hoje nós estamos encerrando a série No Limite, essas propostas bíblicas que nós vimos para o esgotamento. Muita gente hoje vive nesse estado de alma, de esgotamento. Isso não é pouca gente, não são poucas as experiências e os relatos de pessoas que a gente encontra que vivem numa tristeza profunda, num esgotamento, numa sensação de que as coisas não fazem sentido, ou de não pertencimento a algum lugar. Nós estamos vivendo numa era onde a doença, do século não é mais o estresse, como era a modernidade, mas agora na pós-modernidade a doença é qual? Você sabe muito bem. A depressão, a falta de sentido na vida, aquilo que antes era um ativismo desenfreado que gerava estresse, agora todo esse ativismo acaba em isso é para quê que eu estou correndo? Estou correndo em busca de quê? E isso acaba gerando na gente essa depressão, falta de sentido, e no final das contas a nossa alma adoece porque ela se esgota. E hoje nós estamos aqui ao redor dessa mesa. Eu queria apenas colocar aqui algumas palavras, poucas, a partir de um salmo que nós vamos ler, mas o nosso foco hoje está na mesa. E nada melhor do que a gente encerrar uma série sobre essa questão do esgotamento, o limite da nossa alma, com uma refeição. Nada melhor do que quando você está com aquela fome, está esgotado de trabalhar, você chega em casa e tem uma refeição para você. Nós estamos aqui terminando essa série com uma refeição. E essa refeição, mais do que alimentar o nosso corpo, ela alimenta a nossa alma. De fato é assim. E eu queria compartilhar com você algumas coisas. Eu quero começar dizendo o seguinte para você. Eu quero confessar que eu tenho DDA. Eu tenho DDA. Vocês sabem o que é DDA? Transtorno de déficit de atenção. Então, vocês, quem é que compartilha comigo dessa minha situação, que tem DDA? Você compartilha comigo? Cadê? Gente, aqui, ó, presta atenção. Compartilha. Eu lembro muito bem, acho que a Juliana deve lembrar também muito bem, na minha época de escola. Juliana me ajudou bastante na biologia, de aula particular e etc. E como eu tinha dificuldade para estudar. Minha mãe, coitada, sofreu um pouquinho nessa área. Muita dificuldade para estudar. Sentava na frente ali da mesa, pegava o material e começava a desenhar nos cantos da folha. Minha folha estava tudo desenhada, mas a resposta não estava lá. Mas ela estava toda escrita, menos com a resposta. Passava uma mosca, aquilo ali já me distraía de alguma forma. Eu dava atenção a tudo que é coisa, menos ao que de fato tinha que ter atenção. Eu não sei, a gente já está com a proposta ali? Isso aqui, ó. Então tem que acompanhar ali no meu. Eu tenho DDA, está escrito ali. Eu tenho DDA. E o seguinte, gente, pensando um pouquinho nesse transtorno, nesse tipo de comportamento, eu diria que mais do que esse déficit de atenção, essa falta de atenção, o DDA é quando você dedica atenção a mais de uma coisa, ou a várias coisas ao mesmo tempo. Não é que o estudo não tinha minha atenção, mas além do estudo, a mosca que passava também tinha. Então, além da mosca, os desenhos que estavam ali também tinham minha atenção. Então eu imagino que o que caracteriza o DDA é a difusão da nossa atenção, mais do que, de fato, a falta de atenção. Tudo que está ao nosso redor recebe a mesma atenção. A gente não consegue priorizar a nossa atenção, focar a nossa atenção. Então, tudo que está ao nosso redor recebe nossa atenção. E eu acredito que uma imagem que ilustra bem, que é talvez o terror de quem tem DDA, é uma imagem como essa aqui, ó. Veja o terror para alguém que tem DDA.
Eu sou capaz de ficar em frente desse negócio, assim, umas 5 horas. E sem nenhum tipo de movimento, só prestando atenção em cada uma dessas telinhas. Você imagina, por exemplo, uma loja de televisão dessas aí, que tem um monte de telas assim, tudo ligado, e imagina que cada uma delas está ligada num canal diferente. E você tem ali nessa situação, você tem uma televisão que está no jornal, e o jornal está falando que aconteceu uma tragédia lá na Ásia, e morreu não sei quantas mil pessoas lá, e a situação está terrível. E o outro está ali num documentário que fala ali sobre os animais que vivem lá na África. O outro está numa propaganda de shampoo. O outro está num desenho animado. E você fica naquilo ali sem saber de fato priorizar o que merece a sua atenção. Talvez o que chame mais a sua atenção não seja a informação mais importante, mas a estética que te convence que isso é mais importante. Talvez a propaganda de um shampoo te chame muito mais atenção do que milhões de pessoas que morreram num terremoto lá na Ásia. Porque aquilo te chama a atenção de alguma forma na televisão. É o DDA. É a incapacidade de a gente se concentrar. Concentração é diferente de atenção. Eu diria que a concentração é a dedicação da sua atenção exclusiva a alguma coisa. Eu estou concentrado nisso. A atenção eu posso dedicar a várias coisas. Aqueles que têm DDA, como eu, dedicam a atenção, sim, a várias coisas ao mesmo tempo, mas eles não são capazes de se concentrar. Isso porque nós temos uma incompetência de discernir as diferentes importâncias. Nós não conseguimos dizer, isso aqui é mais importante que aquilo. Pelo menos não na nossa prática. Se alguém chegar e parar e perguntar o que é mais importante, o shampoo ou o desastre na Ásia, é claro que eu vou dizer, o desastre na Ásia. Mas a minha atenção não consegue. Aquilo que eu vivo na prática não é aquilo que minha consciência diz que é o certo. É por isso que hoje a gente pode dizer que tempo dedicado, concentração, atenção exclusiva, isso tudo são demonstrações de amor. Dizem que tempo é dinheiro, não é verdade? Eu discordo, eu acho que tempo é amor. Naquilo que você dedica o seu tempo, naquilo que você se concentra, aquilo você ama. Se você não dedica tempo ou atenção a alguma coisa, é porque de fato aquilo não te impulsiona, te seduz, te amarra. Nós cantamos a Juliana até ressaltou aqui uma frase, né? Me lembra aí, Juliana? Você ressaltou. Então, eleva-me, amarra-me a ti. O amor de Deus amarra a nossa atenção. Alguns especialistas aí que estudam esse tipo de comportamento, o DDA, vão dizer que outras duas coisas decorrem disso, do DDA, que é a hiperatividade e a compulsão. Pessoas que dão atenção a muitas coisas ao mesmo tempo têm hiperatividade. Tudo precisa da minha atenção agora. É o meu trabalho, é a minha família, é alguma outra coisa, é os meus amigos, é uma saída depois do trabalho, é tudo ao mesmo tempo. Deixa eu tentar trocar de microfone para ver se melhora aqui. Alô? As pessoas que têm DDA geralmente têm hiperatividade. E mais do que isso, têm compulsão. Talvez compulsão por compras. Precisa comprar o tempo todo. Porque presta atenção em tanta coisa, que há tanta oferta, que a sedução para esse tipo de coisa é muito grande. E você acaba compelido a isso, de alguma forma. Veja que eu acredito que esse tipo de comportamento, o DDA, ele é um símbolo do nosso tempo. Eu acho que não só eu, como aquelas pessoas que levantaram as mãos, mas todos nós, de uma maneira ou de outra, temos DDA. A nossa alma tem DDA. O nosso tempo nos leva
a ter DDA? Quanto barulho nós temos ao nosso redor que nos chamam a atenção? Quantas imagens estão postas à nossa frente o tempo todo, minuto a minuto, nos tentando tirar nossa atenção, captar nossa atenção? Ter sua atenção é ter o seu amor. Ter atenção é ter mais do que o seu amor, é o seu dinheiro. É por isso que eu acredito que a nossa alma padece de DDA. Todos nós em algum nível. O Richard Foster diz alguma coisa parecida com isso. Ele diz assim, vamos ler lá a citação do Foster. Na sociedade contemporânea, o adversário, Satanás, tem se especializado em 3 áreas. Quais são? Ruído, pressa e multidões. Se conseguir nos manter debaixo de um amontoado de coisas, descansará satisfeito. Ruído, pressa e multidões. No meio dessa confusão toda, se a gente tiver imbuído nisso tudo, a nossa alma adoece de DDA. E o que sobra é um esgotamento. O que sobra é uma conclusão que a gente não pode fugir dela. Deus se torna irrelevante. Deus se torna irrelevante para a gente. Pelo menos na prática. A gente vive rodeado de tanta informação e de tanta coisa para fazer, de tanto consumo e de tanta hiperatividade, que a sua atenção para Deus se torna nula. Ele se torna completamente irrelevante na sua vida. Se tirássemos o conceito de Deus da sua vida e da minha vida, não faria a menor falta. Porque a gente vive num ativismo tão grande que Deus já não faz falta para a gente. Porque a nossa alma já não presta atenção em Deus. E Deus é aquele que fala num sussurro, numa brisa suave. Deus é aquele que bate na porta, que não arromba, que não fica tocando a campainha lá até você atender, mas Ele bate na sua porta. É preciso que a gente tenha sensibilidade para ouvir a nossa própria alma clamando por Deus, a nossa própria alma que tem fome e sede de Deus. Se a gente não parar para prestar atenção nisso, é capaz da gente vir à igreja domingo após domingo simplesmente por um compromisso religioso ou por amizades que a gente tem aqui, mas de fato está longe da sua alma, está sedenta por Deus. Porque o que te interessa são milhões de outras coisas que concorrem com Deus na sua alma. Por isso eu acredito que a Bíblia ela nos tem muito a falar nesse sentido. Eu quero te convidar a abrir o Salmo 42. Salmo 42. Eu vou fazer da seguinte forma: eu vou projetar o texto aqui, nós vamos lê-lo, e eu vou comentar, vou sublinhar ali na tela algumas partes do texto, e eu quero comentar simplesmente de uma maneira rápida, pelo menos vou tentar ser rápido, e a gente comentar a partir do texto simplesmente aqui na tela. Vamos lá? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça. Quero desafiar você a você mesmo fazer uma oração aí onde você está, como você entende, falar com Deus, pedir para que esse Deus possa ter a sua atenção agora.
que a sua alma possa estar de fato ligada ao Espírito de Deus nessa noite. Peça para que Ele mesmo possa falar ao seu coração. Jesus querido, nossa esperança está no Senhor. Queremos rogar que o Teu Espírito Santo, Espírito de Jesus Cristo, que está aqui entre nós, possa de fato falar ao nosso coração. Tem, Senhor, o nosso coração agora, tem a nossa alma, a nossa atenção, o nosso tempo dedicado ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Esse salmo, gente, na verdade, o Salmo 42 e o Salmo 43 formam uma única poesia. Eles têm, o original deles era junto, os dois formavam um só cântico de procissão. A gente podia ter esse salmo dividido em 3 partes, um cântico, em 3 partes, um cântico de 3 estrofes com um coro que se repete. Esse coro está aqui nessa última parte. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que você está assim, tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus. Essa parte se repete no Salmo, se repete lá no versículo 11 e depois se repete no 43, versículo 5. Então nós temos aí uma música de 3 estrofes. A primeira estrofe vai aí do versículo 1 até o 5, o outro do 6 ao 11, e o Salmo 43 seria a terceira estrofe. Então eu estou selecionando aqui para a gente meditar um pouquinho, apenas a primeira estrofe junto com o coro. O salmista faz um diálogo com a sua própria alma. Isso é o que a gente chama de meditação. Ele parou para pensar, para olhar para dentro de si e falar com a sua própria alma. É interessante que o coro do nosso salmo fala consigo mesmo. Não é um cântico de adoração a Deus, mas é uma música que fala com a sua interioridade, a partir da esperança que ele tem em Deus. Ele diz assim, por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Ele está falando consigo mesmo. Olha, por que você está tão triste? Como se ele estivesse diante de um espelho falando, olha, não fica assim. Há esperança. Alguma coisa pode acontecer. E aí a gente vai ver o que ele está querendo dizer nesse salmo e que esperança é essa. Esse é um salmo de lamento. O salmista está lamentando alguma coisa, ele está triste. Muito provavelmente ele está no exílio, longe de Jerusalém, longe do templo do Senhor. O templo aqui é, na verdade, a presença de Deus. O templo no Antigo Testamento era o símbolo dessa presença de Deus. Se a gente vê, no Salmo tem algumas partes que nos indicam isso. Ele diz assim, quando poderei entrar novamente na presença de Deus e apresentar-me a Deus? No próximo slide tem isso. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Depois ele fala que ele se lembra quando ele ia conduzindo a procissão aonde? A casa de Deus. Ele está lembrando da casa de Deus, do templo que ficava em Jerusalém. Ele está longe do templo, e ele diz assim, olha, isso me leva para longe da presença de Deus. Aquilo que entristece o salmista não é de fato estar longe de uma construção, ou longe de Jerusalém, daquela cidade, mas o que entristece de fato é a ausência da comunhão com Deus. Ele está chorando porque ele agora sente que Deus está longe dele, que Deus se foi, que Deus abandonou ele de alguma forma. É isso que a alma dele está sentindo. Ele está triste por isso, porque de alguma forma ele está separado de Deus. Ele vive o seu exílio, e não só um exílio físico, agora ele está em outra cidade, longe de Jerusalém, mas ele vive um exílio na alma. Ele está longe do próprio Deus, longe da sua terra natal, que é o próprio Deus. Eu e você também vivemos num exílio.
Na verdade, o nosso exílio começou lá no Éden. Capítulo 3 de Gênesis diz que Adão e Eva foram expulsos do jardim da presença do Senhor, porque eles pecaram. E ali começou o exílio da humanidade. Ali começou o meu exílio e o seu exílio. Estamos agora distantes de Deus, pelo nosso pecado. E cada vez que damos margem a esse pecado, nos distanciamos ainda mais. A nossa alma chora, porque no fundo, o que ela anseia, o anseio da alma de todo homem, é voltar para o jardim. Mas não porque o jardim tinha muita coisa bonita, mas é porque no jardim Deus vinha na viração do dia e conversava com o homem. E ali tinha uma intimidade com o homem. O Rubem Alves tem uma frase muito interessante sobre essa questão da viração do dia e esse exílio que a gente vive. Ele diz que essa melancolia que nós sentimos toda vez que nós vemos o entardecer, o pôr do sol, aquela cena assim de um céu avermelhado, o sol se pondo na praia do Arpoador ali, e essa melancolia que essa cena nos provoca, nada mais é do que a nossa alma com saudade da viração do dia, quando Deus vinha conversar com o homem. Eu acho essa cena muito bonita, e eu acho que é mais ou menos isso. Nossa alma tem saudade, nossa alma tem saudade de Deus. De alguma forma nós vivemos esse exílio, e esse lamento do salmista também é o meu lamento, também é o seu lamento. Sentimos saudades quando a nossa mente se distrai, quando nós não temos atenção e tempo para perceber a presença de Deus na nossa vida, a nossa alma adoece, se esgota de saudade desse Deus. E como é que o salmista utiliza aí simbolicamente para ilustrar essa alma sedenta dele? Depois ele vai dizer assim, lá no próximo slide, tem ali uma outra parte que eu quero sublinhar. Ele diz que a corça anseia por águas correntes, ou a corça, nunca sei como é que é corça, viu? Tem muita gente que fala que é corça, tem gente que fala que é corça, enfim, gente, eu vou escolher falar corça, ok? Se estiver errado, vocês me perdoem. A corça anseia por águas correntes. E ele diz que da mesma forma que a corça anseia por águas correntes, a alma dele anseia e tem sede do Deus vivo. É interessante a gente perceber que animal é esse. Esse animal é um animal de médio porte que vive no deserto. E é um animal que corre muito. Ele corre demais. E como ele vive no deserto e ele corre muito, é provável que essa junção desses dois fatores faça dele sentir muita necessidade de água, por dois motivos. Primeiro, o motivo mais lógico é ele sente sede, precisa de achar água para suprir a sua sede de tanto exercício que ele faz, que a corça faz. O segundo motivo que a corça precisa de água é que as suas pernas, porque corre demais e fazem muito exercício, queimam. Né? Aqueles que correm, aqueles que fazem exercício, que não é o meu caso, né? Mas sabem que as pernas começam em determinado momento a queimar, né? A sensação é essa de queima. E a corça precisa desesperadamente, ela está correndo e ela está buscando água. E em algum momento ela precisa mergulhar as pernas em algum lugar, porque as pernas começam a queimar de alguma forma. Elas precisam disso. E quanto mais elas correm procurando água, mais elas precisam de água para aliviar as suas pernas, o seu calor e matar a sua sede. Essa expressão águas correntes aparece algumas vezes na Bíblia. Águas correntes também pode ser interpretado ali como água viva. Se você lembrar bem, lá no Novo Testamento tem uma expressão assim também, quando Jesus fala para aquela mulher que está no poço, dizendo assim, olha, eu tenho a água viva. Essa mesma expressão, é água corrente. Água de fonte que não seca no verão. É uma água infinita, refil de água no deserto. É essa água corrente. Aqueles rios, tem muitos rios e riachos e lagos no deserto que quando chega o verão secam. Essa expressão aqui de águas correntes que a corça anseia são aqueles rios que não secam durante o verão.
Isso mostra que o salmista sabia muito bem o que ele estava dizendo. E o que a sua alma procura? A alma dele é como essa corça que está no deserto, e que está correndo, e que está sedenta por Deus, e que quanto mais corre procurando saciar a sua sede, mais precisa de saciar a sua sede. E o que ele precisa não é de coisas que se acabam, de coisas que em algum momento perecem, terminam, secam, mas ele precisa de uma fonte que é infinita, que é eterna. A fome da alma do salmista, que é a mesma fome da minha alma e da sua, é a fome da eternidade. É a fome dessa água que não acaba nunca. Que pode vir verão e verão e verão, que essa água não acaba. Ela continua a jorrar, direto, sem parar. Deus é essa fonte insaciável de descanso para a nossa alma cansada e angustiada. E veja que o salmista logo depois, ele vai dizer que ele chora muito, porque ele ouve as pessoas lá no exílio, seus inimigos, o povo da cidade onde ele está, que nós não sabemos, mas longe de Israel, sempre perguntam a ele, sabe que ele é um judeu, sabe que ele é israelita. Então ele pergunta, olha, você está aqui exilado? Que história é essa? Como é que pode acontecer isso? E eles perguntam uma coisa que vai na ferida do salmista. Vai ali onde a alma dele tem mais sede. Onde está o seu Deus? No fundo, o que essas pessoas estão dizendo para o salmista é assim, olha para a sua condição. O seu Deus é completamente irrelevante. Ele não faz diferença nenhuma. Você está longe do templo do seu Deus, o seu Deus deixou você vir para o exílio, você está aqui provavelmente como um escravo, o seu Deus cadê? O seu Deus é mesmo que nada, o seu Deus é irrelevante. Os outros começam a caçoar, zombar do salmista, dizendo que ele não existe, que não faz a menor diferença na vida. Com ou sem Deus, dá no mesmo, ele está exilado. E não é isso também que, de uma forma ou de outra, o mundo lá fora faz comigo e com você? Não é isso que, na introdução, a gente estava falando? Essa multidão de informação que a gente tem, esse estilo de vida DDA que nós temos, nos leva, aponta o dedo na nossa cara e diz assim, com essa vida que você leva, Deus é irrelevante. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus na correria do seu dia a dia? Onde está o seu Deus na sua hiperatividade? Na sua agenda? Abre a sua agenda aí no seu telefone e procure Deus na sua agenda. Aonde está? Deus é irrelevante. Deus não está fazendo diferença alguma na sua vida, porque você vive numa terra exilada. E essa terra exilada do Éden é marcada pelo pecado, e ele infectou você, e já era. Não tem mais volta. Esse é o discurso do mundo. Esse é o discurso dos exilados, ou do povo que capturou aqui o salmista. Nós sabemos, nós conhecemos muito bem esse discurso. Mas ainda bem que o salmo não acaba aí. O salmista começa a ter então algumas lembranças, e aí ele começa a lembrar que ele não está sozinho, ou pelo menos que ele não vivia sozinho, e que se ele está exilado, muita gente também está, e está vivendo como ele, no exílio. Ele lembra com tristeza, é verdade, porque ele costumava ir com a multidão. Olha só como a ênfase no coletivo é forte aqui nesse versículo, por 3 vezes. Ir com a multidão, depois ele fala sobre procissão, depois ele volta a falar sobre a multidão que festejava. Ele começa a lembrar, gente, eu sou parte de um povo, eu não sou sozinho, mas existe gente comigo nessa. E aí ele lembra que nessa reunião desse povo havia o quê? Havia alegria, cantos de alegria, existia ação de graças, existia festa. 3 vezes novamente aparece
essa menção à alegria, à festa, à ação de graças. Era um povo feliz, era um povo muito diferente de como ele se vê naquele momento ali de angústia, a ponto de escrever um salmo de lamento como esse. Ele se lembra disso. E quando ele então junta as duas coisas, veja só, ele junta o discurso daqueles que são inimigos com a lembrança dos amigos, o que acontece? Há duas coisas que podem acontecer no coração do salmista aqui. A primeira coisa é uma retroalimentação da desesperança, ou do desespero. Por quê? Veja só o que ele diz. Ele diz que as lágrimas têm sido o alimento dele de dia e de noite. E ele diz assim, quando eu me lembro dessas coisas, quais coisas? Do passado, dos amigos dele, ele chora angustiado. E é interessante como a imagem aqui continua a mesma, dos dois primeiros versículos. Ele está dizendo que a alma dele tem sede, e sede de águas correntes. Mas, na verdade, ele olha para si e ele não encontra algo que possa saciar essa sua sede. A única água corrente que existe ali no presente do salmista é o quê? As suas próprias lágrimas. As suas próprias lágrimas são a única água corrente. E são essas lágrimas que têm sido o alimento dele, dia e noite. A sede da sua alma não está conseguindo de forma nenhuma encontrar uma água corrente infinita. Mas a única água que ele encontra é a água salgada das suas próprias lágrimas. E ele tenta se alimentar com isso. E quanto mais ele chora, mais ele se alimenta da sua tristeza. É uma retroalimentação da tristeza, da desesperança. Isso é uma coisa que pode acontecer com o salmista. E não só com ele, mas comigo e com você. Isso também pode acontecer. Quantas vezes a gente, quando se depara com um presente que diz para a gente assim, olha, o seu Deus é irrelevante, não faz a menor diferença. A gente lembra talvez aí aqueles que já têm uma experiência e uma caminhada mais antiga com Deus, lembra de um passado e de amigos que a gente tinha na igreja, e de um tempo bom que você teve com Deus, ou de fato, simplesmente aquela saudade do pôr do sol, uma saudade de um tempo que você não viveu, mas de fato é uma saudade da comunhão de Deus, que toda alma tem, saudade ou desejo de um Deus, e que só Ele pode preencher essa saudade, esse vazio que existe no coração do homem. Quando a gente se depara com essa dupla realidade, a gente pode se alimentar do nosso próprio desespero, de uma busca desenfreada por algo que possa preencher esse vazio. E a gente não sabe o que, e sai por aí dando plaquinha de Deus para série de coisas. A gente dá plaquinha de Deus para a nossa família, por exemplo, e ela acaba tornando-se um Deus para você. Marido, esposa, filhos. Claro, a família é maravilhoso, mas não mata a sua sede como Deus mata. O seu trabalho, tem muita gente que bota lá na mesa Deus, como se aquele lugar fosse o seu lugar de adoração, e o que você faz ali é louvor. De fato pode ser, mas não ao trabalho, a Deus. O que é Deus para você? Com que você tem alimentado a sua alma? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer. Quanto mais a gente coloca a plaquinha de Deus em coisa que não é Deus, mais desespero gera na nossa alma. E mais a nossa alma vai chegando ao esgotamento. Mas uma outra coisa que pode acontecer, que já caminhando aqui para o fim, finalmente o salmista diz para a sua alma, assim, vamos parar com esse negócio. Ele parece que cai em si, enxuga as lágrimas, olha no espelho e diz assim, essa não é a única alternativa. Existe uma outra alternativa. O ciclo de retroalimentação de desesperança é percebido e então se abre um novo horizonte. É encerrado. Ele diz assim, por quê?
você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Por que você está se realimentando de tristeza? À medida que ele se lembra da realidade de Deus, da realidade que ele viveu lá no templo, ele vai lembrando da sua experiência que ele tem com Deus. Ele lembra que o exílio não é o fim, que ele tem promessa de redenção. Deus ainda está disponível para relacionamento. Deus ainda está disponível para relacionamentos. Ainda não é o fim. O mundo não está com a razão. Aquele povo lá que pergunta onde está o teu Deus, ele não está com a razão. Nós sabemos onde está o nosso Deus. Nosso Deus está onde ele sempre esteve, reinando no céu e dentro de nós. E quanto mais a gente parar e prestar atenção nisso, mais vamos percebê-lo. O barulho, o ruído e a multidão que o Foster diz lá naquela citação, tornam Deus irrelevante. Mas quando a gente foge do ruído, foge das multidões, quando a gente se tranca no nosso quarto secreto e presta atenção, nós vamos nos encontrar com Deus. Deus ainda está disponível para relacionamento. Há esperança. Há esperança. Deus está disponível para mim e para você. Quero encerrar simplesmente sistematizando aquilo que a gente falou aqui, concluindo. Vamos lá para o próximo aqui, conclusão. Primeira coisa é que, vamos lá, Deus é a nossa necessidade última. A fome da nossa alma, da minha, da sua, não é de nada a não ser Deus. A nossa alma tem uma fome, e essa fome é de Deus. Existe um vazio dentro do homem, e esse vazio só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Toda tentativa de matar a nossa fome com outra coisa que não é Deus é falido. É a corça que sai correndo, e quanto mais ela corre em busca de água, mais as suas pernas se aquecem. Quanto mais distante, mais ela corre, mais desespero ela tem, mais as suas pernas ficam quentes. É o desespero da alma que não consegue achar, enfim, uma fonte infinita de água. Depois, nós falamos que o mundo tenta nos convencer da irrelevância de Deus. Tudo que está ao nosso redor, as propostas que estão ao nosso redor, é para te convencer de que Deus não é relevante. Se você tiver o produto tal, você vai ser feliz, não precisa de Deus. Você precisa ter a casa em tal lugar, porque no dia que você morar em tal lugar, aí sim, a felicidade vai estar com você. Aí sim a sua alma pode descansar em paz. No dia que você tiver o carro tal, ou no dia que você tiver a mulher tal, ou o homem tal, ou no dia que você tiver alguma coisa, aquela promoção, aquela quantidade de dinheiro, então a sua alma vai poder descansar. Essa é a maior mentira que o mundo prega para a gente. O que sacia a nossa alma de uma vez por todas é o relacionamento íntimo que nós temos com Deus. Depois, surge então a tentação de entrar nesse ciclo do desespero, de preencher esse vazio com tudo que está ao nosso redor. E de fato a gente não consegue. 4, a experiência comunitária nos indica o lugar onde a gente tem então saciedade. O salmista lembra do tempo onde ele estava como um povo, e esse povo era feliz, esse povo era contente porque tinha um Deus, e ele lembra disso, e esse é o caminho de volta, um caminho de comunidade, um caminho de celebração, um caminho onde eu percebo que eu não estou sozinho nesse mundo, que eu sou estrangeiro e peregrino nesse mundo. Eu não sou nem cidadão, nem turista. Eu sou estrangeiro e peregrino. O cidadão é aquele que se relaciona de maneira muito profunda com o mundo. O turista é aquele que está aqui só para ver o circo pegar fogo, tira foto de tudo, mas não se compromete com nada. Nós somos nem uma coisa nem outra. Nós somos peregrinos. Nós não somos desse mundo, nós somos de outro lugar, mas nós estamos aqui e nos envolvemos com o mundo. Sim, como peregrinos. Depois, 5, podemos acalmar então a nossa alma, pois Deus está disponível para se relacionar conosco. O nosso Deus, de fato, que é a nossa pátria,
A nossa pátria é o próprio Deus. Ele está disponível para a gente. Basta que a gente controle um pouquinho o nosso DDA. Basta que a gente preste atenção no sussurro suave. Que a gente ouça a voz do bom pastor. Que a gente escute Jesus batendo à porta. É preciso atenção. Como começa os 10 mandamentos, você lembra? Ouve, ó Israel, eu sou o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Primeiro mandamento não é amar a Deus. Primeiro mandamento é ouvir. Ter ouvidos atentos para perceber o Deus. E lembrar que é Ele que te tirou do exílio. É Ele que te traz de volta para a sua pátria. Por isso eu quero concluir te fazendo algumas perguntas. Veja só para a nossa reflexão. Primeiro, como é que você tem tentado matar a sua sede? Todos nós temos sede. Titãs já dizia, né? A gente não quer só comida, a gente quer, você que gosta do rock and roll, a gente quer diversão e arte. Os Titãs têm uma proposta: diversão e arte mata a nossa sede. O que mata a sua sede? O que você tem colocado no lugar de Deus? Depois, que diferença Deus faz na sua vida praticamente? Será que Deus é irrelevante para você? Na prática. É claro que você pode dizer assim: não, Deus é muito relevante, Ele salvou a minha alma. Deus é relevante porque Ele é meu escudo, Ele me dá paz. Mas olha a sua agenda, olha na prática. Olha o que você faz ou deixa de fazer, as escolhas da sua vida, como você lida com o seu próximo, como que você toma suas decisões, que tempo você dedica para escutar a voz de Deus, como que você vive essa comunidade da qual o salmista está falando, e essa alegria que Deus pode dar. Que diferença prática Deus faz na sua vida? Terceiro, de que forma você tem buscado relacionar-se com Deus? Se é Deus que mata a nossa sede, deverá ter um jeito da gente se relacionar com Deus. Que maneira é essa da gente se relacionar com Deus? Será que a única maneira que a gente tem se relacionado com Deus é entendendo, apenas com a nossa razão, as verdades da Bíblia? Um grande teólogo que sabe tudo. Então estou relacionando com Deus porque sei de todas as verdades da Bíblia, sei vários versículos de cor. Será que é isso o relacionamento com Deus? Ou será que relacionamento com Deus é ter uma vida impecável dentro da lei de Deus? É um comportamento assim que ninguém pode te acusar de nada, de nenhum pecado, aquela pessoa que fica ali perfeitinha. Será que é esse o centro do relacionamento com Deus? Acredito que essas duas coisas podem fazer parte, o comportamento e o saber. Claro que faz parte, devemos saber a Bíblia, a história, como é que Jesus lidava com as coisas, a teologia é importante, comportamento demasiadamente importante, a maneira que você vive, sim. Mas qual é o centro do seu relacionamento com Deus? Eu diria que o centro do seu relacionamento com Deus é a sua devoção. Devoção se expressa principalmente no seu quarto secreto. É o quanto você tem dedicado em conversa com Deus. Oração. O quanto você tem dedicado tempo de oração a Deus. E não é aquele tipo de oração que chega diante de Deus com uma lista de coisas para pedir, como se Deus fosse um gênio da lâmpada ou coisa assim, onde você tem uma série de requisitos ali. Não. Mas aquela oração de relacionamento, que tem o foco no relacionamento e não na funcionalidade. Quando você sai dessa oração, você não sai dizendo ou perguntando assim: essa oração funcionou ou não, mas eu fiquei mais íntimo de Deus. Os meus joelhos estão dobrados diante de um amigo, de um pai, ou diante de um gênio da lâmpada, ou coisa assim.
é relacionamento, isso é devoção, intimidade com Deus. Uma oração que às vezes, como diz lá o Gerson Borges, né, que até cabe a minha fala, mas, como é que é mesmo? Até cabe a minha fala, mas essencialmente é escutar. A música do Gerson Borges. A oração até cabe a nossa fala, mas essencialmente a oração é escutar a Deus. Um momento onde você fica diante de Deus para poder escutar a Deus. Veja então como é que você se relaciona ou como é que você tem buscado a Deus. A minha esperança é que a sua busca por Deus seja uma busca de devoção, acima de qualquer outra coisa. Sem essa coisa, a sua capacidade de raciocinar correto não vai valer nada. A sua capacidade de agir corretamente não vai passar de um legalismo frio e vazio e estéril. Ser pessoa boa, ser pessoa que age bem, não precisa de Deus. Existem muitas pessoas por aí que tomam decisões sábias e que têm um comportamento muito melhor do que aquelas que estão dentro da igreja. Mas a devoção só tem aquele que entende de fato que a sua alma tem sede de Deus, tem sede de relacionamento, e que não adianta colocar nada nesse lugar. Apenas Deus pode matar essa nossa sede. Encerramos então aqui a nossa série sobre esse limite da alma, esse esgotamento da nossa alma. A nossa alma é saciada de uma vez por todas. O esgotamento é sarado a partir do momento que nós entendemos que Deus é o alimento da nossa alma. Amém?